Olá! Seja bem-vindo ao Labirinto. Se inscreva no canal e deixe seu like. Sem mais enrolações, vamos ao relato de hoje. Eles nunca deveriam ter aberto aquele container. Essas foram as últimas palavras registradas em um áudio abafado, encontrado dentro de um porão lacrado no subsolo de uma base militar desativada em Nevada. O homem que gravou o áudio. Desconhecido. A data. Inconclusiva. Mas o que se sabe é que o conteúdo do container jamais deveria ter existido. Décadas depois, o arquivo chegou de forma anônima às mãos de um jornalista independente. O envelope, grosso e amarelado, continha fotos borradas, trechos de relatórios rasgados e uma única folha plastificada com o selo do FBI, marcado em vermelho com a palavra Lazarus. A princípio, parecia apenas mais uma teoria conspiratória absurda, até que as peças começaram a se encaixar com relatos reais de desaparecimentos, experiências ilegais e atividades paranormais associadas a bases militares no final dos anos 70. Foi então que surgiram os nomes codificados: Projeto Lazarus, Setor 9, Operação Reverso. Todos apontando para um mesmo ponto cego na história americana. Uma lacuna entre 1977 e 1981, onde mais de 240 registros de atividades militares foram apagados ou classificados como ultra-secreto. E enquanto o mundo assistia à Guerra Fria e às corridas espaciais, no subterrâneo de instalações federais, algo era mantido vivo. Ou melhor, mantido de volta à vida. Esse é o ponto de partida para um dos relatos mais perturbadores já ligados ao FBI. Uma história que envolve ocultismo, ciência proibida, e uma tentativa desesperada de usar mortos como armas em uma guerra que nunca foi declarada. Prepare-se para conhecer a verdade que foi enterrada, e que talvez não queira ser desenterrada. A década de 1970 foi marcada por uma tensão invisível. Enquanto os jornais falavam em espionagem e avanço nuclear, havia uma guerra muito mais silenciosa sendo travada, não entre nações, mas entre o que é conhecido e o que nunca deveria ser. Documentos vazados anos depois revelariam que o FBI, em conjunto com setores ocultos da CIA e do Departamento de Defesa, autorizou operações paralelas sob o pretexto de pesquisas médicas avançadas. Mas ao mergulharmos nesses relatórios, fica evidente que a medicina era apenas a fachada. O real interesse estava na manipulação da alma. Sob um projeto batizado de Lazarus, agentes selecionados foram designados para investigar fenômenos que violavam todas as leis conhecidas da biologia. Autópsias de soldados que, segundo testemunhas, acordavam horas após declarados mortos. Corações que voltavam a pulsar em corpos sem cérebro funcional. E o mais alarmante, casos onde as entidades que despertavam não eram humanas. Esses eventos começaram a se concentrar em uma base específica no Alasca, Fort Heaven. Oficialmente desativada em 1969, extraoficialmente, ela se tornará o epicentro de experimentos que misturavam rituais antigos com avanços tecnológicos roubados da União Soviética. Ali, padres exorcistas, cientistas e agentes federais trabalhavam lado a lado, em um pacto silencioso de horror. Era uma resposta desesperada a algo que o governo não conseguia mais controlar. Uma onda de aparições, possessões e mortes inexplicáveis entre agentes que haviam participado de escavações em sítios arqueológicos no Oriente Médio. A suspeita era de que eles haviam trazido algo com eles. Algo que estava morto, mas não descansava. O Projeto Lazarus nasceu dessa urgência. Reanimar os corpos era apenas o início. O verdadeiro objetivo era dominar aquilo que retornava com eles. E enquanto a URSS testava ogivas nucleares, os Estados Unidos abriam túmulos proibidos e negociavam com as sombras. Foi apenas em 2003, após uma onda de vazamentos anônimos na Deep Web, que o nome Elliot Ashcroft emergiu do esquecimento. Oficialmente, ele era apenas um médico militar de baixa patente, designado como responsável técnico pelos protocolos de estabilização de Fort Heaven. Mas seus cadernos, escondidos em compartimentos secretos de um velho trailer abandonado, revelaram algo muito mais sinistro. Elliot era obcecado. Seus diários, meticulosamente escritos à mão, misturavam relatos clínicos com símbolos arcanos, transcrições de cânticos em latim e fórmulas copiadas de grimórios medievais. Ele acreditava estar em contato com algo que chamou de a consciência reversa. Uma entidade que, segundo ele, habitava os corpos reanimados, mas que não era parte deles. Algo que usava a carne apenas como veículo. Em uma passagem perturbadora,
Ele descreve o paciente zero do projeto, um agente da CIA, falecido em circunstâncias não divulgadas, que teria retornado após 72 horas com os olhos completamente negros e um discurso incoerente em uma língua esquecida. Elliot afirma que, durante 7 dias, o homem não precisou comer, dormir ou respirar. Mas o mais assustador, ele parecia saber detalhes íntimos sobre cada um dos presentes, incluindo segredos que ninguém jamais revelara. Elliot começou a questionar a natureza das experiências. Não estavam apenas ressuscitando corpos. Estavam abrindo portais. E cada corpo reanimado era uma porta, uma que não podia mais ser fechada. As últimas páginas do diário são manchadas, como se alguém tivesse tentado apagá-las às pressas. Mas uma anotação permanece intacta, em letras grandes e trêmulas. Eles não voltam só. Nós somos a isca. Fort Heaven é o anzol. Depois disso, Elliot desapareceu. Seu trailer foi encontrado queimado, os restos mortais irreconhecíveis. A base de Fort Heaven foi selada sob ordens diretas do alto comando, e qualquer menção ao Projeto Lazarus foi marcada com um código raramente usado, NV, non videre ou non verba. Não veja. Não fale. Em 2007, uma denúncia anônima levou uma equipe de investigação independente até os arredores de Fort Heaven. Eles não esperavam encontrar nada além de concreto rachado e registros censurados. Mas o que descobriram enterrado sob 7 metros de terra mudou tudo. Um bunker secundário, sem identificação oficial, onde funcionava um setor classificado apenas como Unidade 77. Ao adentrar os corredores escuros e corroídos, a equipe encontrou o impossível. Celas de contenção forradas com símbolos talhados diretamente no aço. Sistemas de monitoramento ainda funcionando em energia residual. E no centro de tudo, uma sala com paredes espelhadas e uma maca cirúrgica, rodeada por caixas contendo fitas VHS. Essas gravações, hoje conhecidas como os Arquivos 77, mostram sessões de reativação espiritual com os corpos reanimados. Mas o que mais chamou a atenção foi uma sequência específica. Uma figura magra, aparentemente humana, sentada em silêncio por horas. De repente, ela se levanta, encara a câmera e sussurra o nome completo de um dos operadores da base, alguém que, segundo os registros, nunca teve contato com a entidade. Esse padrão se repetia. As entidades, pois já não podiam mais ser chamadas de humanos, começavam a demonstrar comportamentos imprevisíveis. Elas conheciam idiomas esquecidos, citavam passagens apócrifas da Bíblia e faziam referências diretas ao livro de Enoque. Muitas mencionavam os observadores, seres celestiais banidos que teriam ensinado aos humanos segredos que não deveriam ser conhecidos. Mas a revelação mais chocante veio de uma sequência final. Nela, uma das entidades olha diretamente para a câmera e diz: "Vocês quebraram o selo do segundo sono. Nada do que era morto permanecerá assim." Após essa gravação, todos os operadores da Unidade 77 foram substituídos. Não se sabe o motivo, nem o que aconteceu com os antigos. Seus nomes foram apagados de todos os registros. E o bunker, mais uma vez, foi selado. O Departamento de Defesa nunca se pronunciou oficialmente sobre a Unidade 77. Mas em 2011, um ex-funcionário do Pentágono publicou um artigo no qual afirmava que os mortos de Fort Heaven não descansam, eles observam. Desde então, surgiram relatos de pessoas desaparecidas nos arredores da base. Moradores da região dizem ouvir vozes sussurrando entre as árvores à noite. Vozes que chamam pelos nomes de quem nunca foi ali. Fort Heaven tornou-se um ponto negro no mapa. Uma mancha que o governo tenta apagar com silêncio, mas que a cada ano parece pulsar mais forte. Durante os últimos meses da Unidade 77, algo começou a mudar nas entidades reanimadas. Elas já não permaneciam passivas. Começaram a se comunicar entre si por meios desconhecidos, mesmo isoladas em celas separadas. Em algumas gravações, viam-se sorrisos sincronizados, como se compartilhassem um pensamento coletivo. Mas havia algo mais perturbador. Elas aguardavam algo. O Dr. Robert Langsford, um dos últimos cientistas envolvidos no projeto, registrou em seu diário pessoal, mais tarde vazado por um delator, a seguinte frase: "Eles não estão vivos. Eles não estão mortos. Estão à espera de um sinal." E esse sinal veio. Na madrugada de 29 de novembro de 2008, todos os sensores do bunker registraram uma queda abrupta de temperatura nas celas. As câmeras captaram as entidades se levantando ao mesmo tempo. Não havia som. Apenas o zumbido das luzes fluorescentes. De repente,
um blackout total. Por exatamente 6 minutos e 13 segundos, todo o complexo ficou às escuras. Quando a energia voltou, o cenário era apocalíptico. As celas estavam abertas. Os operadores de plantão, desaparecidos. Apenas uma mensagem foi encontrada na parede da sala de comando, escrita com o que parecia ser sangue. A carne desperta, mas o espírito jamais esqueceu. Ninguém nunca assumiu a autoria da mensagem. A Unidade 77 foi evacuada e selada com concreto reforçado. O projeto foi encerrado sob a cláusula de emergência Atena Negra, utilizada apenas em eventos considerados potencialmente apocalípticos. Todos os envolvidos foram relocados, silenciados ou desapareceram misteriosamente em poucos meses. Langsford, antes de sumir completamente, escreveu uma última nota deixada em um cofre de segurança. A reanimação não era o objetivo. Era a porta. E nós a abrimos. Essa frase circula hoje em fóruns secretos como um aviso. Um símbolo de que a ciência, ao tentar decifrar os mistérios da morte, acordou algo que estava adormecido por milênios. Há quem diga que as entidades não eram simples reanimados, mas vasos preparados para hospedar consciências muito mais antigas. Almas que vagaram pelas sombras da Terra desde os tempos de Enoque, esperando por corpos para se manifestar novamente. O FBI, até hoje, nega que a Unidade 77 tenha existido. Mas o local segue restrito, monitorado 24 horas por drones e sensores térmicos. Quem se aproxima, desaparece. E os que sobrevivem relatam ouvir um sussurro no ar dizendo: Lázaro, levanta-te. Havia apenas um homem que ousou falar. Seu nome era Raymond Ellis, ex-analista de dados do Departamento de Contra-Inteligência, que trabalhou diretamente nos sistemas de vigilância do que hoje se acredita ser o núcleo do Projeto Lazarus. Raymond apareceu em um fórum obscuro da Deep Web em 2017. Usava o codinome Abaddon 77. Suas postagens eram crípticas, quase paranoicas. Mas aos poucos, começaram a surgir padrões, e uma verdade desconcertante se revelou por trás de cada frase fragmentada. Eles não estão mortos. Estão ancorados, ligados àquilo que os manteve entre mundos. Essa foi a primeira mensagem que chamou a atenção. Durante meses, ele descreveu em detalhes o funcionamento de uma câmara chamada Zona 9, onde os corpos eram suspensos em uma espécie de fluido vítreo. Os sensores neurais indicavam atividade, mas não era cerebral, era algo mais antigo, dizia ele, como se a alma estivesse em constante espasmo. Em um dos relatos mais perturbadores, Raymond afirmou que uma das entidades começou a se comunicar sem abrir a boca. Palavras se formavam no vidro da câmara, como se o vapor dentro dela reagisse a alguma vibração sutil. A frase era curta, mas inconfundível. Deus nos abandonou. Mas alguém nos escuta. Raymond dizia que após esse evento, 2 agentes de alto escalão desapareceram sem deixar vestígios. E que naquela mesma noite, todos os sistemas internos foram substituídos por tecnologia que ele descreveu como não humana, com uma arquitetura de dados baseada em símbolos e padrões geométricos que nenhum programador conseguia decifrar. Foi então que ele postou seu último relato. Um vídeo curto, granulado, mostrando o que parecia ser um laboratório subterrâneo. No fundo da imagem, uma figura se movia lentamente. Tinha o que pareciam ser asas atrofiadas, como penas de metal quebrado, e olhos que brilhavam como faróis de um carro em meio à escuridão total. Antes que o vídeo acabasse, Raymond sussurrou: Eles não nos trouxeram de volta. Eles nos chamaram, de onde jamais deveríamos voltar. 2 dias depois, todas as contas relacionadas a Abaddon 77 foram deletadas. Não apenas do fórum, mas de toda a internet. Aparentemente, Raymond Ellis nunca existiu. Nenhum registro, nenhuma identidade, nenhum passado. Apenas um eco que ainda paira nas mentes de quem viu aquele vídeo. E para os que ainda duvidam, um alerta ficou gravado no rodapé de uma das últimas mensagens recuperadas. Vocês brincaram de Deus. Agora escutem quem ele silenciou. Enquanto os registros oficiais negavam a existência de qualquer unidade chamada Zona 9, fontes internas apontavam para um complexo esquecido, enterrado sob uma antiga instalação da NSA, nos arredores de Dulce, Novo México. Não constava em mapas. Não havia entrada visível. Mas segundo um ex-topógrafo militar, identificado apenas como Hawk, havia sinais inconfundíveis de construção subterrânea e um sistema de ventilação ativo, em plena zona desértica, onde não deveria haver nada. A partir desse ponto, os rastros se tornaram mais incômodos.
Os arquivos do Projeto Lazarus, obtidos através de uma brecha nos servidores da DARPA, descreviam o complexo como um laboratório de contenção multidimensional. Isso mesmo, não apenas físico, mas projetado para conter anomalias que transcendiam as leis naturais. Dentro do Lazarus, a prioridade não era entender, mas isolar. Uma ala, chamada Módulo M33, alocava o que os relatórios chamavam de conexões reversas. Eram indivíduos reanimados que não voltaram só. Algo mais retornou com eles. Algo que se manifestava em padrões caóticos, ataques de loucura coletiva entre os funcionários e até a falha sistemática de equipamentos ao redor. Um diário recuperado de um funcionário anônimo descrevia um desses reanimados. Ele não fala, mas todos escutam. Quando sonha, a sala vibra. Quando chora, o chão sangra. As palavras soavam simbólicas. Mas os sensores confirmavam que a estrutura biológica do paciente estava se deteriorando e se regenerando ao mesmo tempo, como se não estivesse preso ao tempo linear. E então, veio o incidente. Em 2009, os sensores registraram um pulso eletromagnético interno. Todos os sistemas caíram por 11 minutos. Quando voltaram, 3 câmaras estavam vazias por dentro e trancadas por fora. As fitas de segurança estavam queimadas, literalmente derretidas. E os únicos vestígios encontrados nas paredes foram símbolos que lembravam o alfabeto enoquiano, linguagem atribuída aos anjos caídos, segundo registros ocultistas do século XVI. Após esse evento, o complexo foi, supostamente, selado. Mas há quem diga que ele nunca foi fechado, apenas rebatizado. Hoje, acredita-se que a estrutura subterrânea foi integrada a uma iniciativa chamada Domínio Zero, sob comando direto do Comando Cibernético dos Estados Unidos. Tudo que entra lá, nunca mais é mencionado. E entre os rumores mais inquietantes, um se repete com insistência. Que uma das entidades aprisionadas no Projeto Lazarus começou a responder a perguntas, mas que as respostas nunca foram compreendidas, porque eram dadas em vozes de pessoas que haviam morrido há muito tempo. O acesso ao chamado Setor Sigma 12, conhecido entre os poucos iniciados como a Última Sala, exigia uma autorização que nem mesmo generais possuíam. Era necessário um código binário criptografado que mudava a cada 13 horas e um protocolo de verificação ocular com 3 níveis de autenticação neural. Ninguém sabia exatamente o que era guardado lá dentro, apenas que não era humano, nem completamente físico. Segundo o depoimento vazado de um ex-analista de segurança cibernética, as transmissões captadas dentro da sala violavam padrões convencionais. Eram impulsos eletromagnéticos com frequência semelhante à atividade cerebral humana, mas em padrões invertidos. Como se alguém, ou algo, estivesse sonhando de trás para frente. Esse mesmo analista relatou que, em 2017, durante uma manutenção de rotina, uma falha acidental abriu por menos de 40 segundos as portas do setor Sigma 12. 4 agentes entraram. Apenas um saiu. Ele nunca mais falou. Foi internado em uma ala psiquiátrica militar de alta contenção, onde, segundo fontes, passava horas desenhando espirais e repetindo a frase. Ela ainda está sonhando. E quando acordar, nada será como antes. Nos documentos confidenciais associados ao setor Sigma 12, há uma constante, a referência a uma entidade codificada como Eloá-X, um termo hebraico antigo para divindade, usado no Antigo Testamento. Mas ao lado do nome, sempre surgia a palavra desfigurado. As poucas imagens que sobreviveram à censura mostram uma silhueta antropomórfica envolta por camadas de luz e sombra, como se o próprio ar ao redor estivesse tentando impedir sua forma de se fixar na realidade. Cientistas não conseguiam medir sua massa, nem sua temperatura. Apenas uma coisa era certa: a entidade estava viva e consciente. Relatórios internos descrevem que Eloá não se comunicava por meios normais. Sua presença induzia alucinações coletivas, fenômenos físicos inexplicáveis, e uma sensação de tempo fragmentado, como se os eventos não acontecessem mais em sequência lógica. Uma vez, em 2020, durante um surto de atividade da entidade, todos os relógios da instalação marcaram o mesmo horário, mesmo os digitais, mesmo os não conectados à rede elétrica. Todos pararam no tempo. E todos os monitores exibiram a mesma imagem, um olho negro, fechado. Desde então, a sala foi completamente isolada. Não há registros de novas entradas. Nenhuma transmissão foi feita. Mas os sensores continuam registrando a atividade cerebral dentro da câmara. Como se Eloá estivesse esperando. Esperando por quê? Ou pior, esperando por quem? Durante anos,
Os arquivos do Projeto Lazarus estiveram completamente isolados de qualquer suspeita espiritual ou ocultista. Pelo menos, até que uma coincidência impossível trouxe à tona um nome que mudaria tudo: Anton Merrick. Merrick era oficialmente um linguista contratado pela Divisão de Criptografia do FBI nos anos 1980. Extraoficialmente, era um membro silencioso de uma antiga sociedade ocultista chamada Ordo Veritas Noctis, uma ramificação desconhecida da Golden Dawn, aquela mesma ordem esotérica associada a Aleister Crowley. Em seus diários, recuperados após um incêndio acidental em seu apartamento em 1991, Merrick descrevia algo perturbador: rituais conduzidos dentro de bases militares. Os textos, escritos em uma mistura de latim, hebraico arcaico e símbolos alquímicos, relatavam tentativas de reverter o ciclo da carne através da reordenação do espírito. O FBI negou o envolvimento. Mas, em um documento marcado com a rúbrica LZ9 a Eter, uma das anotações à margem dizia: Merrick realizou a fase negra do ritual Solomonis com sucesso parcial. Sujeito 12 retornou com perda sensorial, mas ainda responde aos comandos. A pergunta era inevitável. O FBI estava tentando reanimar mortos, com rituais antigos? O jornalista investigativo Alan Frowley, antes de desaparecer em 2003, afirmou em seu último artigo que os túneis subterrâneos do Complexo Lazarus não serviam apenas para conter corpos. Serviam para aprisionar algo que nunca deveria ter sido invocado. Relatos de ex-funcionários davam conta de que durante certas madrugadas, o silêncio absoluto era quebrado por cânticos guturais em línguas esquecidas. E que em uma das câmaras havia um círculo de pedra com símbolos gravados à mão, mas que sangravam quando tocados. Havia mais. Uma gravação de áudio capturada por um técnico antes de sua morte misteriosa mostrava uma voz sussurrando frases repetidas em loop. Ele cairá de novo, e nós o ergueremos. Essa frase aparece também em manuscritos da Clavícula de Salomão, um grimório do século XV usado para evocar e aprisionar entidades celestiais e infernais. E entre os arquivos digitalizados do Projeto Lazarus, um dos diagramas, arquivado erroneamente como esquema elétrico, mostrava claramente um selo de contenção mágico. O mesmo selo descrito em rituais para prender anjos caídos. As evidências começaram a apontar para uma verdade ainda mais sombria. Não era apenas tecnologia. Não era ciência. Era necromancia. E se o FBI estivesse tentando fundir as duas? Seus fracassos, acobertados como surtos, falhas elétricas ou delírios. Mas seus acertos? Bem, seus acertos não foram mais vistos entre os vivos. Eles a chamavam apenas de Sujeito Zero. Ela não possuía número de série, nenhum nome oficial, nenhuma ficha médica ou identificação militar. Sujeito Zero não era um corpo trazido de volta. Era algo que nunca deveria ter sido tocado. Um dos poucos relatos preservados vem de um ex-agente designado para monitoramento noturno, cujo depoimento vazou em um fórum criptografado da Deep Web, sob o pseudônimo Nocturne 12. A publicação durou menos de 1 hora online, mas foi registrada por usuários anônimos. Dizia: ela não tinha olhos, ou talvez tivesse muitos, todos fechados. A pele parecia pulsar em padrões que não obedeciam a nenhuma lógica muscular humana. E quando ela falava, não era com som. Era como se a linguagem surgisse dentro de você, como um pensamento que não é seu. Esse ser, essa coisa, estava contida em uma sala cúbica de titânio, com paredes reforçadas por runas e circuitos embutidos. Sim, runas e circuitos. Tecnologia e feitiçaria fundidas de maneira tão sutil que não era possível distinguir onde terminava o aço e começava o encantamento. Havia protocolos específicos em sua cela. Ninguém podia olhar diretamente por mais de 7 segundos. Todos os aparelhos de gravação falhavam. As luzes piscavam em padrões irregulares, como se a própria eletricidade reagisse à sua presença. Mas o mais inquietante foi o relato de um técnico de manutenção, que, por erro de programação, ficou trancado por 41 minutos do lado de fora da câmara de contenção. Quando foi resgatado, ele balbuciava uma única frase, repetidamente. Ela lembra de antes. A partir daquele momento, os registros do Projeto Lazarus tornam-se cada vez mais escassos. Vários nomes são removidos dos arquivos. Protocolos de segurança são reescritos. E então, silêncio absoluto. Como se o projeto inteiro tivesse sido enterrado. Como se algo tivesse escapado. Ou pior, como se tivessem decidido mantê-lo vivo por escolha própria. A teoria mais aceita entre os poucos que conhecem essa história é perturbadora.
O sujeito zero não era uma experiência. Ela era o objetivo final. Em 1983, o Projeto Lazarus foi oficialmente encerrado. O comunicado interno, classificado como nível ômega, dizia: todas as linhas de pesquisa foram consideradas eticamente comprometedoras. Risco de colapso moral e espiritual da equipe. Arquivos lacrados. Protocolo Thanatos ativado. Mas nem todos os envolvidos aceitaram o encerramento. Relatórios anônimos sugerem que uma divisão dissidente do próprio FBI continuou os estudos de forma independente, longe dos olhos do governo. Uma célula clandestina chamada apenas de a Ordem do Véu. Essa ordem teria se apropriado dos arquivos originais e transportado os restos do que sobrou do Projeto Lazarus para instalações subterrâneas no Novo México, utilizando bases de antigos projetos desativados da Força Aérea. Locais conhecidos por lendas e desaparecimentos inexplicáveis. E não se tratava apenas de continuar a pesquisa. Os objetivos teriam mudado. A Ordem não queria mais reviver os mortos. Eles queriam trazer algo através da morte. Uma entidade, uma inteligência não humana que, segundo teorias colhidas de diários resgatados do projeto, teria se comunicado durante as sessões com os cadáveres reanimados. Algo que falava de um portal invertido, um lugar onde a alma não sobe nem desce, mas é mantida em suspensão eterna. Desde então, diversos desaparecimentos de pesquisadores, sumiços de arquivos e até anomalias em necrotérios civis começaram a ser registrados em áreas próximas às instalações suspeitas. O Projeto Lazarus terminou. Mas o que ele despertou permanece ativo, em silêncio, nas sombras, esperando o próximo elo entre os vivos e os que não deveriam ter retornado. Em 1999, um envelope foi deixado na caixa de correio de um jornalista investigativo aposentado chamado Raymond Blake. Sem remetente. Sem explicações. Dentro dele, havia apenas um pequeno disquete e uma folha datilografada com a frase: para aqueles que ainda escutam as vozes do outro lado. O conteúdo do disquete era criptografado, mas após meses de tentativas, Raymond conseguiu acessar um único arquivo de texto. Ele se chamava lz_final.txt. O documento descrevia uma última experiência realizada fora dos protocolos do FBI. Um corpo sem identificação, mantido em uma câmara isolada, foi submetido à técnica mais avançada de reanimação do Projeto Lazarus. Mas algo deu errado. O cadáver não apenas despertou, ele respondeu antes de qualquer estímulo. Em línguas mortas, com uma voz que distorcia os equipamentos de áudio. No final da sessão, todos os presentes abandonaram a sala. Um dos pesquisadores se jogou do 8º andar. A única frase legível no relatório era: ele sabia nossos nomes antes de entrarmos. Raymond Blake desapareceu poucos dias após divulgar trechos do arquivo em um fórum obscuro da Deep Web. Sua casa foi encontrada intacta, mas todos os dispositivos eletrônicos haviam sido queimados de dentro para fora. Seu cachorro, encontrado vivo, jamais voltou a latir. Ninguém sabe quem enviou o disquete, nem se o documento era real. Mas uma coisa é certa. O Projeto Lazarus não foi apenas sobre reviver os mortos. Foi sobre descobrir o que os espera, quando cruzamos para o outro lado.